Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Bila Hermann, naturopata, e nós vamos falar sobre imunidade blindada. A naturopatia, ela entende que para termos uma imunidade forte, precisamos estar com o corpo limpo e desinflamado. As cargas tóxicas parasitárias de fungos, vermes, vírus, bactérias, protozoários, as cargas tóxicas de metais, de ligas, de amálgamas, de pesticidas, de agrotóxicos, de herbicidas, as cargas tóxicas do nosso emocional, que chamamos de psicotoxinas, as cargas tóxicas dos alimentos inflamatórios, tudo isso traz um processo inflamatório que baixa a nossa imunidade. Então, em resumo, para termos uma imunidade blindada, precisamos exatamente limpar o nosso corpo e retirar o que inflama, é retirar o que intoxica. Então, se entendemos que o processo de nos adoecer e trazer vários sintomas é através da intoxicação de alimentos, parasitas e cargas tóxicas, o certo para não ficarmos doentes e ter uma imunidade boa é fazer o processo reverso. Então, eu criei para os meus pacientes, realmente no Brasil, é uma criação minha, o kit desintoxicação, onde a gente utiliza a prata coloidal para acabar com os parasitas de fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários, onde a gente atua com um carvão pulverizado para atuar como um ímã, puxando a carga tóxica dos metais tóxicos, dos metais pesados, de ligas, de amálgamas, de todos os processos tóxicos, e entramos com o ouro coloidal para fazer a desinflamação de todo o nosso sistema. E quando a gente ainda coloca a questão da retirada dos alimentos inflamatórios ou também a retirada dos processos tóxicos emocionais, que chamamos de psicotoxinas, realmente nós blindamos a nossa imunidade. Então, quando alguém tem psoríase, qualquer tipo de doença autoimune, né, processos inflamatórios respiratórios, gástricos, pulmonares, enfim, qualquer questão. Ô Jorge, deixa a mãe trabalhar. Então, como é que eu trabalho com o meu paciente? Quando ele tem todas essas questões de imunidade, doença autoimune, ou doenças agudas, ou doenças crônicas, o processo é o mesmo. A gente tem que desintoxicar dos parasitas, desintoxicar dos metais, desintoxicar dos alimentos inflamatórios, retirar as cargas tóxicas do emocional e aí suplementar, trabalhar a modulação do intestino e dali para frente é ter uma vida saudável. Dessa maneira a gente consegue colocar em remissão todas as doenças autoimunes, todos os processos agudos, todas as doenças crônicas. Isso é um processo que eu lido diariamente há 10 anos trabalhando com os pacientes. E é exatamente assim. Retiramos as cargas tóxicas, fortalecemos os sistemas e dali para frente tudo volta a funcionar. Então a gente pode fazer uma analogia, né, quando um peixe está numa água suja e ele está doente, né, para aquele peixe ficar saudável, a gente vai retirar ele daquela água suja e poluída, e a gente tem que tratar. Então a gente vai considerar que a água suja e poluída é o nosso sangue, é nossa questão intracelular. E o peixe seriam as nossas células. Quando eu trato aquele peixe, ele ficou bom. Se eu voltar ele para aquela água suja, ele vai voltar a adoecer. Porque o que adoeceu ele foi o meio que ele estava. E é exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Quando nós estamos, as nossas células, num meio sujo, num sangue contaminado, num sangue inflamado, as nossas células vão adoecer. E para que isso melhore, nós precisamos arrumar o nosso meio. Então, através da desintoxicação, mudança de alimentos, suplementação, tratar o emocional, modular o intestino. Por que sempre vai entrar o intestino numa questão de doença autoimune? Porque mais de 80% da imunidade é intestinal. E por que muitas doenças autoimunes estão relacionadas, né, à pele, como psoríase, à unha, a cabelo, a perder cabelo? Porque olha que interessante, quando estamos sendo gerados embriologicamente,
as mesmas células que formam o sistema nervoso central também vão formar pele, unha e cabelo. Então, quando nós temos uma alteração no emocional, eu posso ter uma doença de pele, ou uma doença de unha, ou uma doença no cabelo, ou as três ao mesmo tempo. Por isso que, nas questões de pele, unha e cabelo, nós precisamos tratar o emocional. E não só pele, unha e cabelo. Na verdade, o emocional, ele somatiza completamente o nosso corpo. Muitas pessoas estão com fungos, com bactérias e não conseguem trabalhar essa resistência desses bichos porque o emocional baixa a imunidade. Então, sabendo dessas questões, precisamos também trabalhar o emocional. Então, num resumo muito simples, gente, isso aqui é um vídeo rápido para vocês pegarem. Num resumo muito simples, eu preciso limpar a carga parasitária, limpar a carga tóxica, desinflamar, retirar os alimentos inflamatórios, eu preciso modular o intestino, eu preciso suplementar e eu preciso trabalhar o meu emocional. Fazendo essa escala, nós conseguimos colocar qualquer doença em remissão. Então, fica aqui a dica para vocês ficarem o mais saudável possível e retirar todos esses sintomas da vida de vocês. E se essas dicas, né, estão sendo úteis para vocês, me conta aqui nos comentários se vão colocar em prática, se já está usando, se já usou, se gostou, se tem alguma doença autoimune. Vou aguardar aqui a resposta de vocês. No mais, eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 16 horas.